Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e todos os que estão assistindo este culto matutino de domingo de hoje através do canal da nossa igreja. Nós louvamos a Deus pela sua presença e que juntos nós possamos engrandecer o nome do nosso Deus. E para iniciarmos, iremos fazer uma canção de acolhida. Primeiramente, eu e a tia Vitória iremos ensinar para vocês e depois todos iremos fazer juntos. Então prestem bastante atenção. No 3. 1, 2, 3. Bom dia, tudo bem com você? Eu estou contente em te ver, Fácil demais, vamos testar mais uma vez, vamos lá? Bom dia, tudo bem com você? Eu estou contente em te ver, Valendo! Bom dia, tudo bem com você? Eu estou contente em te ver, Vamos orar agora com a tia Vitória, agradecendo a Deus por mais um dia. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, pela Tua presença neste lugar, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Senhor. Obrigado pela vida de cada criança e adulto que está assistindo o culto matutino desta manhã. Que o Senhor Jesus possa falar ao coração de cada uma delas que estão nos assistindo e que essa palavra possa transformar o seu coração de maneira grandiosa, Espírito Santo, que ele venha, meu Deus, de fato, ser transformado e convencido do Teu Espírito Santo. Pai, muito obrigado por esta oportunidade que temos de louvarmos, de cultuarmos a Deus, de cultuarmos ao Senhor na Tua casa. Te agradecemos por todas essas coisas e te pedimos a direção da Tua mão sobre este culto de domingo, em nome de Jesus. Amém. Amém. E como é de conhecimento de todos, o mês de outubro é o mês em que nós louvamos a Deus por a vida de cada criança. E as direções das nossas programações ficam sobre a responsabilidade do Ministério Infantil. E para esse mês nós temos um tema e uma divisa. O nosso tema assim diz: obediência a Deus, o desafio de compartilhar graça e misericórdia. E a nossa divisa se encontra no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, que diz: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Agora vamos louvar ao nosso Deus. Com uma canção, Pequenos Sábios, clipe Obedecer. Quem aqui sabe que obedecer aos pais é uma ordem de Deus? Armadilhas do mal, eu sei que desobedecer meus pais não é legal, pois o Senhor me prometeu que para eu viver mais eu tenho que obedecer e honrar os meus pais. Se a mamãe manda dormir eu vou sem reclamar, depois que brinco meus brinquedos todos eu vou guardar, faço a lição e vou pra escola sem chorar, porque se eu quero ser alguém eu tenho que estudar. Eu vou obedecer minha mãe e o meu pai, eu vou obedecer, que eu quero viver mais, eu vou obedecer. Meus pais sabem mais o que é melhor pra mim. Eu vou obedecer, o mal não vai me enganar. Eu vou obedecer e Deus vai se alegrar. E o Senhor, meu Deus, cumpre o que prometeu. Vida mais longa vai me dar. Menina, olha o carro. Menina, olha o cachorro, solta o rabo dele. Menina, olha pra atravessar a rua. Eu não sou bobo pra cair nas armadilhas do mal. Eu sei que desobedecer meus pais não é legal, pois o Senhor me prometeu que para eu viver mais eu tenho que obedecer e honrar os meus pais. Se a mamãe manda dormir eu vou sem reclamar, depois que brinco meus brinquedos todos eu vou guardar, faço a lição e vou pra escola sem chorar, porque se eu quero ser alguém eu tenho que
minha mãe e o meu pai, eu vou obedecer. Eu quero viver mais, eu vou obedecer. Meus pais sabem mais o que é melhor pra mim. Eu vou obedecer, o mal não vai me enganar, eu vou obedecer. E Deus vai se alegrar e o Senhor, meu Deus, cumpre o que prometeu, vida mais longa. Menina, não fala com estranho. Já fez sua lição? Menino, sai de perto do fogão. Menino, sai desse computador. Menino, tira o dedo da tomada. Menino, desce já daí. Eu vou obedecer a minha mãe e o meu pai, eu vou obedecer. Que eu quero viver mais, eu vou obedecer. Meus pais sabem mais o que é melhor pra mim. Eu vou obedecer, o mal não vai me enganar, eu vou obedecer. E Deus vai se alegrar e o Senhor, meu Deus, cumpre o que prometeu, vida mais longa. Vai me dar vida mais longa. Vai me dar. Tá bom, eu vou obedecer. Vai me dar. Bom, agora nós iremos fazer uma pequena dinâmica de quebra-gelo, chamada Fé em Ação. E para esta dinâmica, nós vamos usar esses elementos que vocês estão vendo aqui sobre a mesa e também um comprimido efervescente. Cada um desses elementos vai ter uma simbologia, que quem vai explicar primeiramente vai ser a tia Vitória. Para início de conversa, eu pergunto a ela: tia Vitória, o que acontece se eu colocar esse comprimido ao lado de um copo com água? Bom, se eu colocar esse comprimido ao lado desse copo com água, simplesmente não vai acontecer nada. Por quê? Porque ele está longe, não tem como essa água fazer nada com esse comprimido. E esses elementos significam o quê? A água significa o Espírito Santo de Deus. Este comprimido aqui, que está aqui dentro, significa a nossa vida. E essa embalagem aqui, que está em volta desse comprimido, significa o pecado. Então, nessa primeira situação, nós temos um cristão, um crente sem fé. E ele sem fé, ele está envolto do pecado, ele está preso ao pecado. E se ele está preso ao pecado, o Espírito Santo de Deus não pode transformar a vida dele. Mas agora, se eu pegar esse comprimido com essa embalagem e mergulhar dentro desta água, o que acontece com esse comprimido, tia Ruth? Bom, infelizmente também não vai acontecer nada. Afinal, a embalagem ainda está protegendo esse comprimido. Trazendo para a simbologia da nossa vida cristã, como a tia Vitória já falou, esta água representa o Espírito Santo de Deus. O comprimido, a nossa vida. E a embalagem, o pecado. Então, nesta situação, representa uma pessoa que até tem vontade de estar na presença de Deus, que até acredita que Deus existe, mas não está disposta a abandonar sua vida pecaminosa. Assim como o comprimido que está envolto na embalagem, a pessoa acredita em Deus, deseja estar em sua presença, mas continua fazendo as coisas de acordo com a sua vontade, pecando dia após dia. Agora, vamos para a terceira situação. E se eu pegar este comprimido, tia Vitória, abrir ele, o tirar da embalagem, jogar a embalagem fora e mergulhá-lo no copo com água, o que acontece? Bom, o que você está vendo aqui? Que o comprimido começou a se dissolver, começou a fazer um monte de bolhas e barulho. Por quê? Porque agora sim ele se entregou totalmente. Então essa situação representa a pessoa que de fato se desfaz do pecado, se desprende do pecado e resolve mergulhar na presença de Deus, ou seja, resolve deixar que o Espírito Santo de Deus transforme a sua vida. Exatamente.
Ou seja, é alguém que agora vive pela fé na pessoa bendita de Jesus. E agora nós vamos louvar, não é? E eu não gostaria de perguntar, crianças, e vocês? Qual dessas situações vocês têm vivido? Você é criança, você é adulto que nos assiste. Você é aquele que está fora do copo, mergulhado no copo com a embalagem, ou você de fato decidiu se entregar ao Senhor, né, tia Ruth? Isso. Nós vamos louvar ao nosso Deus e logo após iremos fazer uma oração suplicando a Ele que nossas vidas seja baseada nesta terceira ilustração. Ou seja, que nossa vida seja fundamentada na fé na pessoa bendita de Jesus. Esta é minha pequena luz, vou deixar brilhar. Esta é minha pequena luz, vou deixar brilhar. Sim, brilhar, sim, brilhar, sim, brilhar. Satanás não apagará, vou deixar brilhar. Satanás não apagará, vou deixar brilhar. Sim, brilhar, sim, brilhar, sim, brilhar. Se eu esconder a luz, não poderá brilhar. Se eu esconder a luz, não poderá brilhar. Onde quer que eu andar. Quando bem alto a luz, sim poderá brilhar. Quando bem alto a luz, sim poderá brilhar. Onde quer que eu passar. Senhor Jesus, nós te pedimos para que a vida de cada criança, de cada adulto, venha ser um testemunho vivo da tua vontade. Que nós não venhamos viver por vista, mas sim por fé. E através da fé na pessoa bendita de Jesus, que nosso caráter venha a ser transformado dia após dia. Nos ajuda a fazer a tua vontade e ser um cristão de verdade. É esta a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, criançada, queridos pais, irmãos, nós vamos agora para o momento da nossa história. Por isso, nós pedimos que se você esteve desatento até então, aquiete-se, vamos entender o que o Senhor deseja nos ensinar nesta manhã de domingo. Bom, a nossa história de hoje ela vai se fundamentar na data deste dia, 31 de outubro. Afinal, pelo mundo inteiro, essa data vai celebrar dois momentos bem específicos. Existem aqueles que, em 31 de outubro, irão celebrar o Halloween e existem aqueles que nesta mesma data vão celebrar a Reforma Protestante. E é por isso que hoje nós vamos contar como foram que surgiram essas duas celebrações. Exatamente, nós gostaríamos que vocês prestassem bastante atenção nessa história, porque nós vamos contar como surgiu essas duas comemorações e explicar a importância de cada uma delas. E é muito importante que a gente saiba toda a simbologia, a história, tanto do Halloween quanto da Reforma Protestante, à luz da Palavra de Deus, porque assim nós vamos conhecer qual a celebração que o agrada e qual não agrada ao nosso Deus. Afinal de contas, a própria Palavra de Deus, que é a boca de Deus falando conosco nas Escrituras, já nos alerta e já nos diz em 2 Timóteo, capítulo 3, os versículos 15 a 17. Porque desde criança você conhece as Sagradas Letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Isso era Paulo falando a Timóteo. E ainda diz que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Então, toda a Escritura é a própria Palavra de Deus. E ela é útil para ensinar, repreender e corrigir. Então, vamos lá. Começando primeiramente pelo Halloween. Vamos ver como foi que surgiu essa festa. Para entender o contexto histórico do Halloween, nós vamos voltar aí a mais ou menos 2000 anos, em uma região que era habitada pelo chamado povo celta. Os celtas viviam onde hoje é a Irlanda, a França, a Inglaterra, e é exatamente em meio a essa povoação, em meio a essas regiões que vai surgir o Halloween. Bom, esses sacerdotes, celtas, eles iam honrar
e cultuar a um deus chamado Sanhai. É isso mesmo. O deus Sanhai era um deus, né, dos mortos, era o deus dos mortos. E no dia 31, no entardecer do dia 31 de outubro, até a madrugada do dia 1º de novembro, de acordo com a lenda, os celtas e esse deus Sanhai controlava os espíritos para que eles não amedrontassem os vivos ou controlava para que eles viessem aterrorizar as pessoas vivas daquele lugar. Muito bem. Então, os celtas, adorando Sanhai, eles foram disseminando essa cultura para as próximas gerações. Principalmente entre os irlandeses, essa tradição era muito viva. Só que o que é que vai acontecer? Esses irlandeses, eles vão começar a sair daquela região onde eles se originaram e começaram a imigrar para a América do Norte, principalmente para os Estados Unidos da América. E como eles foram morar nessa nova região, eles levaram também a sua tradição, os seus costumes, ou seja, levaram a festa do Halloween para essa nova cultura. E chegando lá, essa festividade, na verdade, se tornou uma comemoração nacional. E essa festividade, o Halloween, como vocês com certeza já viram aí na televisão, ela tem alguns símbolos. Um dos símbolos muito famosos é este aqui, olha, uma abóbora com uma careta, né, recortada com uma careta aterrorizante e com uma luz dentro dela. Só que isso tem um significado. Esta abóbora conta a história de uma pessoa chamada Jack. Esse Jack era alguém tão malvado que não aceitaram ele, nem no céu e nem no inferno. Ele fazia, conta a lenda que ele fazia travessuras até mesmo com o diabo. Então ele teve que peregrinar por um caminho muito escuro de escuridão. E para que ele enxergasse o caminho, ele pegou um nabo e recortou e colocou uma brasa dentro, para que aquele nabo fosse iluminado e iluminasse o seu caminho. Então, essa abóbora com essa brasa dentro traz um significado de iluminar lugares escuros de alguém que estava aterrorizado. Exatamente. Sendo assim, o Jack ele era considerado uma alma condenada, né? E a abóbora serviria quando ele coloca uma abóbora com a luz dentro, é para iluminar o caminho dessa alma condenada, que era a alma de Jack. Então, até aqui, perceba que tudo tem um significado, nada é só meramente uma brincadeira. Outros símbolos do Halloween que são bastante presentes são o gato preto, a lua cheia e o morcego. E todos esses elementos também têm uma simbologia por trás. Por exemplo, o gato preto, dentro do Halloween, tem a representação de ocultismo, de magia. São pessoas que se transformam em gatos. A lua cheia, por sua vez, seria um momento para que as pessoas fizessem os rituais de magia, né? Quando a lua ela se põe ali cheia, então é o momento das pessoas começarem a fazer os seus rituais de magia. E o morcego, por ter a habilidade de perseguir as pessoas à noite, no escuro, então ele também é um símbolo de representação de magia, de ritual, que tem, dentro dessa simbologia do Halloween, poderes mágicos também para as pessoas que utilizam desse símbolo que é o morcego. Até então, vocês estão vendo que todos esses símbolos, eles são nitidamente escuros, horrendos e assombrosos. Mas no Halloween moderno, tem uma tradição que as criancinhas inocentes vão de casa em casa deixarem doces para outras crianças. Aparentemente, essa cultura é algo normal e sem nenhuma consequência ruim. Com certeza isso não deve ter nenhum significado ruim. É aí que você se engana. Esse ritual também era praticado lá bem antigamente. E eles iam deixar doces e era a oportunidade de naquele momento fazerem rezas e rituais para que as almas que estivessem atormentadas naquele lugar pudessem ser supostamente livres. Exatamente. Então fica a pergunta: será se o nosso Deus ele vai se agradar
Se a gente comemorar uma festa onde tem a representação de bruxas, fantasmas, zumbis, que faz referência até ao próprio diabo, será se Deus se agrada desse tipo de comemoração? Claro que não, tia Ruth. O próprio Deus diz que ele é fonte de vida e de luz. Como ele ia ser a favor de uma festa que comemora os mortos, se ele é a própria vida? A palavra de Deus é bem clara e diz que não haja no meio de vós ninguém que invoque os espíritos mortos. Mas talvez nossas crianças também se perguntem da seguinte maneira: mas meus coleguinhas, todos eles participam do Halloween, por que somente eu não posso participar? E a resposta é muito fácil. Se você é uma criança que já recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, o seu desejo não é fazer a sua própria vontade, é agradar ao nosso Deus. Então você não irá participar porque sabe que se assim agir, você irá deixar o nosso Deus muito triste. Além disso, nessa festividade é a oportunidade para que você seja a diferença em meio aos seus coleguinhas, para que vocês mostrem que, diferente deles que estão celebrando as trevas, você pertence à luz de Cristo. E na contramão do mundo, no dia 31 de outubro, comemoramos o que nós chamamos de reforma protestante, algo que realmente agrada ao nosso Deus. Pois é. Bom, mas algumas crianças e até mesmo adultos talvez nem tenham aí conhecimento do que foi a reforma protestante, o que é que ela significa. E para a gente entender todo o contexto histórico desse momento, que é muito importante para todos nós cristãos, nós vamos pegar aí como referência um trecho das Sagradas Escrituras que se encontram no livro de João, capítulo 8, versículo 32, que diz assim: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Vamos memorizar esse versículo? Vamos falar junto. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Pois bem, a Bíblia nos deixa bem claro que é a verdade de Cristo que nos liberta, que nos mostra qual é o caminho a seguir. Existiu também um período da história em que boa parte das pessoas elas não tinham acesso à palavra de Deus. Elas não conheciam o que a Bíblia falava. Para vocês terem noção, somente bispos e padres tinham acesso às Santas Escrituras. As missas, uma vez que a religião mais presente era o catolicismo, as missas elas eram rezadas em latim, uma língua que nem existe mais, que não é falada e que naquela época também as pessoas não entendiam. Então, por conta disso, vários religiosos eles começaram a utilizar da ignorância, da falta de conhecimento das pessoas para ensinar coisas que não estavam na Bíblia, que não condiz com a palavra de Deus. Por exemplo, eles começaram a vender terreno no céu. Será que é possível vender terreno no céu? Eles vendiam. Eles vendiam a salvação, eles vendiam pedaços de madeira, de tecido, da madeira dizendo que era da cruz de Jesus, do tecido dizendo que era do manto de Maria. E as pessoas, elas acreditavam em tudo isso, elas tinham convicção de que aqueles ensinamentos eram verdadeiros. Por conta disso, elas estavam presas ao pecado da mentira, ao pecado da negligência, ao pecado da exploração aos pobres. Mas teve alguém, tia Ruth, que era temente a Deus, que leu a Bíblia e entendeu que aquilo ali estava totalmente errado, e entendeu a verdade das Escrituras Sagradas. O nome deste homem, este homem aqui, desta imagem, eu quero perguntar a vocês, crianças e adultos que estão nos assistindo, vocês conhecem esta pessoa? A foto deste homem? Quem respondeu aí que ele é um homem chamado Martinho Lutero? Exatamente. Este homem, ele leu a Bíblia, entendeu e compreendeu a verdade das Escrituras Sagradas de Deus e resolveu falar para todo mundo que aquilo que estava sendo pregado eram mentiras. E o que ele fez? Ele escreveu um documento com 95 teses que desmentiam todas essas coisas que tia Ruth falou, de vender terreno no céu, de vender coisas dizendo que materiais dizendo que eram peças de Jesus e todas essas outras coisas.
e ele começou a fazer um movimento, um protesto. E ele foi falar isso no meio da rua, na frente de uma catedral, falar para todo mundo que elas estavam presas a isso e que elas precisavam se libertar dessas mentiras, porque a palavra de Deus era a verdade. Bom, mas se você ainda não entendeu o que é reforma protestante, vamos buscar ensinar o que significa cada uma dessas palavras para que você tenha mais clareza no que foi esse momento da história. Então vamos começar, tia Vitória, mostra aí com a palavra reformar. O que significa reformar? Certamente vocês já ouviram alguém dizendo, essa casa está precisando de uma reforma, essa roupa está precisando de uma reforma. E toda vez que a gente faz referência a essa palavra, significa que a gente quer consertar algo, que a gente quer renovar, que a gente quer dar nova forma àquela pessoa, ou à situação, ou ao objeto. E protesto, o que significa? Bom, reforma protestante vem do verbo protestar. E o que é o verbo protestar? Vocês estão vendo? É reclamar, expressar oposição ou se revoltar. Você não vê aqueles protestos que tem na televisão contra a violência, né, contra políticos, contra a corrupção. Então, esse tipo de protesto, né, como a gente próprio diz, é reclamar de algo que não está certo ou de que você não está gostando daquilo. Então, protestante vem de protestar. Em síntese, então, vamos entender o que foi a Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um movimento que foi liderado por Martinho Lutero e que tinha como objetivo fazer uma reforma, ou seja, uma modificação na igreja e protestar contra todos os ensinamentos errados que eram ensinados para as pessoas daquela época. E o movimento protestante, ele foi responsável pela criação de várias igrejas que não eram mais ligadas ao Papa, ou seja, não eram mais igrejas católicas. E surgiram diversas outras vertentes que ensinavam a palavra de Deus de forma genuína e verdadeira. Toda essa reforma foi baseada em 5 princípios. Exatamente. Na língua original, a gente chama de solas, né? Então, nós vamos aprender as 5 solas, os 5 princípios que nortearam a Reforma Protestante e que servem também de ensinamento para a nossa vida cristã, ou seja, para aquilo que realmente nós devemos entender como verdade para a nossa vida. Então, vamos agora aprender os 5 princípios, as 5 solas que foram a base desse movimento. A primeira sola diz o seguinte: somente a fé. Lembra lá da nossa dinâmica inicial que dizia que nós devemos ter uma vida fundamentadas na fé, na certeza de que Deus existe e que nós devemos obedecer aos seus mandamentos? Pois é, Martinho Lutero, quando ele lia a Bíblia, ele encontrou um texto que dizia: o justo viverá pela fé. Então ele entendeu que, na verdade, todas as coisas que nós fazemos no nosso dia a dia devem ser direcionadas pela nossa fé em Jesus. Então, essa era a primeira sola. A segunda sola dizia: somente Cristo. Ou seja, que nós devemos reverenciar, que nós devemos adorar somente a Jesus Cristo, que é o Filho do nosso Deus. A terceira sola, por sua vez, dizia somente a graça, ou seja, não tem como eu comprar um terreno no céu, não tem como eu comprar a salvação, não tem como eu negociar a graça de Deus na minha vida, porque na verdade tudo isso Ele nos dá de graça. Porque nós, por nós mesmos, não merecemos nada de bom, porque somos apenas pecadores, mas Deus nos abençoa e nos salva de graça, como um presente que a gente não merece. A quarta sola dizia somente as Escrituras, ou seja, todo o ensinamento que eu, enquanto cristão, devo receber na minha vida não deve ser de achismo. Eu acho isso certo. Não. Deve ser fundamentado na palavra de Deus e naquilo que ela ensina. E por fim, a última sola, que é a quinta, dizia: somente a Deus dê glória. Ou seja, eu não posso me vangloriar, achar que eu sou o bambambam, eu não posso louvar outro ser humano, por mais bom que ele seja, porque somente Deus é digno de receber toda a glória.
E agora que você já entendeu um pouco sobre a Reforma Protestante, a sua história, a sua importância, nós iremos agora ouvir uma canção que vai falar exatamente sobre esses 5 princípios da Reforma Protestante. Som na caixa aí. As bases da reforma nós vamos aprender, as 5 diretrizes pra não esquecer. Orientados pela Bíblia vamos caminhar, as bases da reforma vamos memorizar. Só fé, só graça, só Cristo, só Escritura, só Deus, glória. Só fé, só graça, só Cristo, só Escritura, só Deus, glória. A Bíblia diz que o justo pela fé viverá. Por graça somos salvos mediante a fé, pois Cristo é suficiente para nos salvar. A Bíblia é nossa base e a glória é só a Deus. Só fé, só graça, só Cristo, só Escritura, só Deus, glória. Só fé, só graça, só Cristo, só Escritura, só Deus, glória. Que linda canção, né? Você acabou de ouvir falando sobre os 5 princípios da Reforma Protestante. Bom, nós aprendemos que Martinho Lutero foi o principal representante da Reforma Protestante. No entanto, nós sabemos que existe um reformador muito maior e muito mais importante do que todos, que é o nosso Senhor Jesus. Exatamente, e Ele quer fazer uma reforma na nossa vida. Afinal, de vez em quando a gente faz cada besteira, mas Jesus Ele pode reformar toda a nossa vida de acordo com sua vontade. Assim, a gente entende que o dia 31 de outubro será uma data muito importante que deve ser sim celebrada por cada um de nós. Afinal, nessa data, nós tivemos um momento aí significativo para que cada um entendesse o que a Bíblia diz e qual é a vontade de Deus para cada um de nós. Através da Reforma Protestante, nós aprendemos, por exemplo, que nenhum ensinamento humano é mais importante do que o que Deus nos deixou como orientação em sua palavra. Nós aprendemos também que somente a Deus nós devemos prestar conta. Não tem como terceirizar as nossas responsabilidades ou jogar a culpa para outra pessoa. Somente Deus deve ser aquele que vai ser o nosso, ou melhor, somente Jesus, que é o Filho de Deus, que vai ser o nosso mediador aí com o Pai. Através da reforma também, nós aprendemos que não é possível negociar com Deus, não é possível comparar da sua graça e das suas bênçãos, porque tudo isso vem de graça. E por fim, esse movimento ele também nos deixou como legado o ensinamento de que tudo aquilo que nos é repassado, que a gente ouve a respeito de Deus e dos seus ensinos, devem ser analisados à luz da sua palavra. Assim como os crentes lá de Bereia, que a Bíblia nos diz que tudo que eles ouviam, que era ensinado a eles, eles iam na palavra de Deus consultar. Nós também, tudo que nós aprendemos, nós devemos ir nas Santas Escrituras e analisar se realmente é aquilo que Deus nos ensina. Assim, crianças e adultos que nos assistem, nós precisamos festejar o dia 31 de outubro com alegria, lembrando, da gratidão do nosso Senhor Deus. Por isso, nós vamos ouvir agora mais uma canção falando ainda sobre a Reforma Protestante e logo em seguida ouviremos um vídeo da nossa irmã Vanessa Barros. Deus iluminou homens na Reforma Protestante para revelar o que é mais importante para salvar a todos os que são fiéis.
a glória receber. Fortes colunas sustentam toda a verdade para iluminar toda a humanidade. Meu resgate foi bem pago lá na cruz, pelo sacrifício feito por Jesus. Só pela fé e graça devo viver. Só em Jesus há perdão, paz e poder. Só lendo a Bíblia é possível vencer. Só Deus merece a glória receber. Só pela fé e graça devo viver. Só em Jesus há perdão, paz e poder. Só lendo a Bíblia é possível vencer. Só Deus merece a glória receber. Só Deus merece a glória receber. Amados irmãos, graça e paz, como os irmãos bem sabem, durante todo este mês que está sob a direção do Ministério Infantil, nós temos pensado, nós temos visto devocionais, nós temos visto reflexões pensando sobre a importância de cuidar do rebanho mais precioso, o rebanho do Senhor Jesus. E neste mês nós estamos enfatizando os pequeninos. E nós vamos pensar exatamente sobre isto nesta manhã, sobre a importância de evangelizar o rebanho mais precioso, que é a criança, que são os nossos pequeninos. Às vezes, irmãos, eu fico pensando na minha infância, nos momentos que vivi com outras crianças na igreja, na escola. Eu poderia passar horas falando sobre tais recordações que passam em minha mente. Como foi bom, que tempo maravilhoso. Lembro-me de experiências vividas como professora de crianças, na igreja, nas escolas públicas, nas escolas privadas, nas casas batistas. Ainda criança, eu entrei nesse ministério, primeiro como aprendiz, e muito cedo me tornei professora. E eu entendo que eu me identifiquei muito cedo com este ministério, porque eu acredito ser fruto do ministério infantil. Vi muitos rostinhos felizes, vi rostinhos tristes, irados, doentes, marcados pela discriminação e também pela violência, que sofrem em silêncio, como muitos em minha infância, inclusive eu. Todos nós, quando crianças, tivemos os nossos momentos felizes e tivemos momentos tristes, momentos de ira, momentos de dor, né? E às vezes se tem a impressão que a criança não passa por nada disso, mas a criança passa sim, né? As crianças também precisam de Jesus. Isso é um fato. E uma coisa importante que nós precisamos pensar, que o coração da criança é de quem chegar primeiro. Então, amados, vamos correr para tomar para Jesus estes pequenos corações. E aí nós vamos pensar, por que alcançar a criança?
porque elas estão sendo atacadas espiritualmente. Em todos os lugares, nós podemos ver os apelos, né, onde as crianças estão sendo envolvidas nas coisas, nas ilusões, nas enganações deste mundo. Então, nós precisamos alcançar as crianças porque elas também estão sendo atacadas espiritualmente. Segundo, nós precisamos alcançar as crianças porque elas têm necessidades espirituais. Todo ser tem necessidades espirituais. Nós nascemos com a necessidade de Deus. A nossa alma clama por Deus. E a criança também, ela tem essa necessidade, ela só não sabe explicar. Bem como o adulto também, às vezes, não entende esta necessidade que tem. Mas a criança também tem necessidade de Deus. Terceiro ponto. Deus adverte que se as crianças não aprenderem o caminho, as gerações futuras deixarão de seguir a palavra de Deus. Irmãos, isso é muito sério. Se a criança hoje não aprender o caminho de Deus, o caminho da verdade, as próximas gerações deixarão de seguir a palavra de Deus. E nós podemos encontrar isso aqui na Bíblia, a palavra de Deus, Juízes, capítulo 2, versículos 10 a 12. Depois nós vamos ver também Salmo 78. Mas vamos ver o que diz a palavra do Senhor em Juízes, capítulo 2, versículos 10 a 12. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram em Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Vejam só, eles esqueceram o Deus de seus pais. Eles já não sabiam o que Deus havia feito no meio daquele povo, porque eles não conheceram o Senhor, não lhe foi mais ensinado sobre o Senhor. A partir do momento que seus pais se distanciaram de Deus, não lhes apresentaram o Deus verdadeiro. E aquela nova geração esqueceu-se de Deus. Mas vamos complementar esse pensamento em Salmo 78, versículos de 1 a 8. Que nos apresenta a providência divina na história do seu povo. Nos diz assim, Salmo 78, de 1 a 8. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às minhas palavras. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, o referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Porque nós precisamos alcançar o coração da criança, porque se elas não aprenderem o caminho do Senhor hoje,
neste tempo, as futuras gerações deixarão de seguir a palavra de Deus. É uma grande responsabilidade como pais, como igreja, como líderes de criança. Precisamos apresentar o nosso Deus para que eles não se afastem de Deus, porque a geração que não conhece a Deus faz o que é mal aos olhos do Senhor e vai para bem longe de Deus. Por que apresentar? Por que alcançar o coração da criança? Porque Jesus disse, Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse ide é para todos. A criança faz parte do ide de Jesus. Há alguns anos atrás, quando se pensava em ide, a criança era esquecida. Mas que bom que os tempos mudaram e hoje as crianças têm sido vistas, as crianças têm sido alcançadas, existem projetos para alcançar crianças e a igreja precisa também continuar a ter esta visão, que o ID também é para as crianças. Podemos pensar também em Mateus 19:14, quando ele disse, Jesus disse assim, deixai vir a mim as crianças e não as impeçais. As crianças precisam sim ser levadas até Jesus sem empecilhos, sem dificuldades, sem barreiras. Elas precisam ter a oportunidade de ouvirem sobre Jesus. E às vezes elas são impedidas de chegarem até Jesus porque são crianças, naquela ilusão de que é melhor deixar para mais tarde, quando estiver entendendo melhor. Não, a palavra do Senhor precisa ser inculcada agora, enquanto elas são crianças. Por que alcançar, então, o coração da criança? Porque o mundo está lutando para atrair as crianças mediante várias abordagens ante Deus. Drogas, sim, as drogas, o álcool, que também é uma droga, chegaram até a criança. Sexo, violência, abuso, humanismo, seitas falsas. A verdade é, amados, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, como o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus desse século está atraindo as nossas crianças com abordagens anti-Deus, buscando todos os caminhos possíveis. Se nós lermos sobre a vida da maioria dos ministros eminentes, nós vamos com frequência descobrir que a história dessas pessoas como cristãos começou bem cedo, e isso foi dito por Charles Spurgeon. As crianças, elas respondem mais prontamente à mensagem de salvação do que qualquer faixa etária. E existe uma pesquisa que determina a idade em que as pessoas aceitam a Jesus. E essa pesquisa, que foi feita pela PEC, ela revela isso. Nos diz assim, 1% das pessoas são salvas antes dos 4 anos de idade. Apenas 1% é salvo antes dos 4 anos de idade. Mas é importantíssimo que esse 1%, já antes dos 4 anos, já tenha acesso e contato com a palavra de Deus, porque a palavra fica gravada no coração. Mas ainda sobre a pesquisa, 85% das pessoas são salvas entre 4 e 14 anos de idade. É o que nós chamamos hoje de janela 4-14, que está sendo um grande desafio mundial de evangelização. Hoje, essa faixa etária está se tornando a menina dos olhos dos cristãos, um grande desafio, né? Então, 85% das pessoas se convertem nesta faixa etária, de 4 a 14 anos de idade. Entre 15 a 30 anos, se convertem 10% de pessoas, e depois dos 30 anos, 4% das pessoas. Então, nós não queremos ignorar
ignorar as demais faixas etárias, que nós queremos dizer o quão é importante aproveitar a evangelização deste pequeno rebanho, porque eles têm o seu coração aberto e eles sim respondem mais prontamente à mensagem da salvação. O que é ensinar a criança? Você, pai, você, mãe, o que deve ensinar a seu filho? E na igreja, o que nós estamos ensinando às crianças? O ensino das crianças se resume em amar a Deus, amar a palavra, amar a igreja, pecado, salvação e vida eterna. Mediante a tudo que é ensinado, é isso que nós queremos que chegue ao coração da criança. E é fundamental que isso seja feito de forma incansável. Irmãos, nós estamos diante de um enorme desafio, que é agora a retomada das nossas atividades presenciais com o Ministério Infantil também da Primeira Igreja Batista em Oeiras. E nos preocupamos com a segurança e também com a qualidade dessa retomada. Nós queremos assegurar que essa retomada seja agradável, que seja acolhedora e que tenha qualidade. Então, nós destacamos algumas recomendações que já têm sido colocadas em alguns grupos e serão colocadas em todos os grupos para que todos estejam bem atentos sobre o nosso protocolo para o retorno das atividades presenciais, principalmente com este rebanho tão especial que são as nossas crianças. Então, fique atento que será colocado aí para que todos tenham conhecimento. Na verdade, o que nós faremos será um ensaio para que no ano que vem nós possamos retornar as nossas atividades de forma mais intensa, de forma total. Nós desejamos que esse retorno seja tranquilo, que seja responsável, e nós queremos, irmãos, contar com você. Você pai, você mãe, você responsável, todos os envolvidos neste processo, bem como a liderança, principalmente a liderança do Ministério Infantil. Mas Provérbios 22:6 nos diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. E é isso que nós continuaremos fazendo. Voltaremos agora a fazê-lo de forma presencial, mas já estava sendo feito, né? Por quê? Porque nós entendemos o quanto é importante alcançar o coração dos pequeninos. E a Bíblia deixa isso muito claro. A Bíblia deixa clara a importância das crianças para Deus, para Jesus. A Bíblia nos mostra várias vezes como Jesus valorizou os pequeninos. O Senhor deseja que elas o conheçam. O Senhor deseja que elas se relacionem com Ele de maneira intensa e de maneira pessoal. Que as crianças sejam suas colaboradoras. Por isso, amados, Deus busca professores treinados. Por isso, minhas queridas professoras, vocês estão aqui, né, fazendo um trabalho, diga-se de passagem, muito lindo, muito responsável, né? Porque Deus precisa de pessoas que queiram ir até as crianças. Deus busca também pais comprometidos. Pais, vocês são os grandes responsáveis por estes pequeninos. Deus procura pessoas que queiram ajudar os pequeninos a atingir o alvo, disse Cláudia Guimarães no livro Pastoreando as Crianças desta Geração. Então, pais, igreja, líderes do Ministério Infantil, nós temos uma grande responsabilidade, é fazer com que essas crianças conheçam ao Senhor, se relacionem com o Senhor, na certeza de que a próxima geração continuará fazendo isso, e a próxima, até que Ele venha. Quero dizer a vocês que eu tenho um rebanho muito precioso. O meu rebanho mais precioso se chamam Marcele e Miqueias. Foram a minha grande escola. Nesse rebanho eu coloquei todas as minhas forças e continuo trabalhando com este rebanho. E este rebanho, ele se estende, ele vai além da minha casa.
Então, nós temos um grande rebanho. As crianças da igreja, as crianças da Casa Batista, as crianças que de alguma forma eu tiver algum contato, as crianças da comunidade ao redor da igreja, né? Nós temos um grande rebanho e nós precisamos olhar para os lados a partir da nossa casa e fazer com que as crianças possam ouvir sobre Jesus. Enfim, todos nós temos um pequeno rebanho de pequeninos para cuidar. Então, não seja negligente, participe desta obra. Eu tenho um rebanho muito precioso e eu preciso fazer com que este pequeno rebanho conheça o Senhor de todo o coração, que tenha um relacionamento intenso com o nosso Deus. Que Deus nos abençoe. E nós gostaríamos de agradecer a todos vocês, irmãos e amigos, que estiveram nessa manhã de domingo, aprendendo mais sobre o nosso Deus e também louvando ao seu santo nome. E mais tarde nós teremos o nosso culto presencial, onde você é nosso convidado especial, às 19h30, na sede do nosso templo. Então venha louvar ao nosso Deus. Mas agora nós vamos estar orando, encerrando a nossa EBD matutina. Oremos. Obrigada, Senhor, por a vida de cada um que está aqui juntamente conosco, louvando e engrandecendo o Teu nome. Nós te suplicamos que tudo que foi ensinado venha ser guardado em nossos corações, a começar pela minha vida, pela vida de Vitória, e que nós venhamos testificar de Ti dia após dia. Nós te agradecemos por todas as Tuas bênçãos e pelo sacrifício do Teu Filho Jesus na cruz, por quem nós oramos em nome de Jesus. Amém.